Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Olá, minha gente, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast do site Tênis Brasil. E eu quero saber, vocês estão prontos para Roland Garros? Domingo, a largada do Aberto da França. Vocês eu não sei, mas Novak Djokovic está extremamente preparado para buscar o seu segundo título na capital francesa. Djokovic levantou o título de Roma, não jogou aquele tênis espetacular dele. Aliás, eu achei muito bem colocado por ele próprio a definição de que ele não jogou o seu melhor tênis ao longo da semana, mas jogou o seu melhor tênis quando ele foi necessário. E é exatamente isso que aconteceu. Alguns jogos enroscados, alguns sets que quase escaparam, jogos difíceis. Acabou tendo uma final também complicada contra o Diego Schwartzman, uma surpresa, né, naquela vitória sobre o Nadal. E o Diego depois de uma semifinal duríssima, 3 horas e 15, né, contra o Denis Shapovalov. Aliás, um grande jogo para mim, um dos melhores jogos do ano, tranquilamente, com esse ano tão curto, mas um dos melhores jogos do ano. E acabou que ele quase ali se enrolou no primeiro set, né? O Schwartzman abriu 3-0 com saque e tal, mas novamente o Djokovic achou a sua forma de reverter a situação. Um título histórico para o Djokovic, que ele voltou a ganhar Roma, né? Que ele tinha ganhado em 2015, perdeu depois 3 finais, estava ali obviamente com desejo, mas principalmente em função do que havia acontecido lá no US Open, a desclassificação triste, terrível, lá no US Open, um torneio em que ele tinha grandes chances de conquistar, e foi para casa, ficou triste, todo mundo até da equipe dele falando lá de como ele ficou cabisbaixo durante aquele período todo. Então era muito importante, eu acredito, para o Djokovic voltar a competir em Roma, que é um lugar que ele adora, né? Você sabe muito bem que uma boa parte do início da carreira do Djokovic, ele como juvenil foi lá na Itália, né? Quando ele foi levado pelo Riccardo Piatti. Djokovic, então, tem uma aproximação muito grande com a Itália, com Roma, fala muito bem italiano, e então eu acho que casou tudo direitinho para ele. Era o momento certo que ele precisava reagir em função do acontecido no US Open, e foi tudo muito bem lá em Roma. Roma que foi um torneio estranho, por quê? Época diferente, o torneio teve dias de muito calor, o que torna o saibro bastante rápido. O próprio Nadal, que venceu bem até as 2 primeiras rodadas, mas ele dizia que a quadra estava muito mais rápida do que o normal, isso muito em função do clima, mas lá para as finais mudou completamente, as quadras ficaram muito pesadas, porque choveu, entrou umidade e mudou radicalmente a situação. Então os jogadores tiveram também que se adaptar na parte tática, técnica e na parte física para mudanças bem radicais em Roma. E é mais ou menos o que nós podemos ver em Paris, né? O Roland Garros desse ano também será disputado numa época diferente, não mais a primavera, mas já o outono, clima diferente, os dias mais curtos. De repente teremos a iluminação, alguns jogos terminando com iluminação artificial, ou seja, muita coisa diferente, uma quadra coberta agora, pode ser que seja utilizada a Philippe Chatrier coberta, saibro coberto muda, vocês vão lembrar de Madrid, né? Obviamente Madrid tem altura, mas a quadra coberta, quando é coberta lá em Madrid, o saibro muda completamente, fica um saibro bem mais rápido. Então há muita coisa em jogo. E eu trouxe aqui para vocês hoje 4 grandes especialistas para conversar com vocês sobre a expectativa de Roland Garros. O jornalista Alexandre Cossenza, com seu excelente blog Saque Voleio lá do UOL. Dada Vieira, ex-top 70 do mundo, treinadora e comentarista do Band Esportes. E o experiente jornalista com muitos e muitos anos de Roland Garros, Francisco Leite Moreira. Eles vão falar do tênis masculino. E, para falar das meninas, o especialista no tênis feminino lá do Tênis Brasil, Mário Sérgio Cruz. Começando então pelo Cossenza. Cossenza, obrigado pela tua participação aqui no podcast. Me conta qual é a tua expectativa para Roland Garros. Eu acho que tem 2 pontos de interrogação pairando sobre o que o Rafa Nadal vai conseguir fazer em Roland Garros esse ano. Um é saber o quanto ele vai conseguir evoluir tecnicamente e fisicamente entre Roma e Paris. Eu achei ele pesadão em Roma, e não digo aquele pesado de quilos a mais, mas acho que de estar com o corpo lento, demorando uns milésimos de segundo a mais para sair do lugar, que é algo que não é nada absurdo, considerando que ele ficou mais de 6 meses sem jogar, mas não deixa de ser uma preocupação.
Né? Será que dá para voltar ao nível físico que ele precisa estar para vencer Roland Garros? E a minha outra questão é relacionada à bola. Roland Garros esse ano vai usar uma bola feita pela Wilson, que é diferente da usada até o ano passado, que era fabricada pela Babolat. A bola desse ano quica menos, e isso é bem ruim para o Rafa, que gosta de ver a bola quicar, subir bastante, para empurrar o adversário para trás, ou pelo menos forçar o rival a fazer um golpe fora daquela zona de conforto. Eu estou bastante curioso para ouvir o que o Nadal vai falar sobre isso, porque assim, por mais que a gente pense e diga que jogador de elite tem que jogar bem com qualquer tipo de bola, até porque isso é verdade, também é verdade que essas pequenas variações, seja no peso da bola, seja no diâmetro ou em como ela reage no contato com o piso, essas coisas favorecem naturalmente um ou outro tenista, dependendo do estilo de jogo, né? E quando a gente tem margens pequenas como as deste ano, né, com Nadal, Djokovic e Thiem brigando pelo título, e a gente espera que os três cheguem à segunda semana jogando em altíssimo nível, qualquer diferença mínima vai pesar para um ou para o outro, e esse kick mais baixo da bola é melhor para o Djokovic do que para o Nadal. Eu não vejo em condições normais alguém de fora dos três brigando pelo título. Pode acontecer, mas não seria o esperado no Saibro em melhor de 5. A gente já sabe que o Djokovic está voando, está em forma, foi campeão em Roma, evoluiu bastante ao longo da semana, começou jogando mal, errático e terminou muito bem contra o Schwartzman. Agora, a minha outra curiosidade é saber como o Thiem vai lidar com o novo rótulo de campeão de slam, né? Será que ele vai atuar com peso a mais nas costas, vai sentir essa responsabilidade extra por causa desse título? Ou será que ele venceu o US Open e deixa ele mais leve para vencer também em Paris? Tenistas reagem de maneiras diferentes a um primeiro título de slam. Basta lembrar que o próprio Djokovic precisou de 3 anos para conquistar o segundo título de slam na carreira. E vai ser interessante acompanhar o time de perto para ver como é que ele encara essa, digamos assim, nova vida como campeão de slam. Muito bom, Cossenza, muito obrigado pela tua participação aqui. Vamos emendar, ouvir o que é que Andréia Vieira e Chiquinho Leite Moreira, os dois que vão comentar o Roland Garros pelo Band Esportes, pensam a respeito do torneio masculino. Começando, é claro, pelas meninas, Dada Vieira e logo na sequência, o Chiquinho. Fala pessoal da Tênis Brasil, eu sou a Dada Vieira e estou passando por aqui para falar do Grand Slam que eu mais gosto. O Roland Garros começa semana que vem e eu vou aqui dar minha opinião a respeito da chave masculina. Não vai ser fácil tirar esse título do Rafael Nadal, na verdade o 13º título que ele vai estar buscando esse ano. O nome mais cotado, na minha opinião, para isso é Novak Djokovic, que vem fazendo um ano incrível e deve estar com muita vontade de tirar esse título do Nadal. Eu acredito que ele seja a única pessoa que possa fazer isso. O Thiem vem de um Grand Slam, de ganhar o US Open, mas eu acredito que em melhor de 5 sets no Saibro contra o Nadal precisa ter uma consistência muito grande. E essa nova geração, a gente não pode dizer que o Thiem é da nova geração, mas eu acredito que essa experiência no Saibro, principalmente contra Nadal, contra Djokovic, fique muito difícil para ele. Temos vários novos nomes, né? Como Zverev, Medvedev, Rublev, muitos jogadores aí capazes de fazer um grande Roland Garros, mas eu acredito que para ganhar um Grand Slam no Saibro precisa ter algo a mais, uma consistência muito grande. E eu acho que o Rafael Nadal se transforma em Roland Garros, quintal da casa dele, e que realmente a pessoa mais indicada para fazer isso é Novak Djokovic. Vamos esperar para ver. Roland Garros começa na semana que vem. Um beijo grande a todos. Olá pessoal do Tênis Brasil, aqui é o Chiquinho Leite Moreira. Mas será mesmo que Rafael Nadal está com seu favoritismo ameaçado em Roland Garros esse ano? Claro, perdeu para o Dieguito Schwartzman no ATP 1000 de Roma. Mas, sei lá, o espanhol quando chega em Paris parece que ele se transforma. Não sei nem se ele vai lembrar que ele ficou 6 meses parado, sem competições, e isso pode ter sim afetado o seu desempenho no torneio de Roma. Sacou muito mal, em certo momento da partida teve apenas 44% de aproveitamento de primeiro serviço. E o Diego Schwartzman, que é um verdadeiro lutador, um grande jogador, sem dúvida nenhuma, aproveitou-se do fato e conseguiu uma das mais importantes vitórias da sua vida, com o argentino chegando pela primeira vez na sua carreira a uma final de um torneio tão importante como o Masters 1000 de Roma. Nadal, acredito eu que possa recuperar-se rapidamente dessa derrota em Roma e que vai seguir sim como grande favorito ao torneio
de Roland Garros. Lembrando um detalhe muito importante. Esse ano o Roland Garros vai ser jogado em condições muito diferentes da que nós estamos acostumados a ver. Primeiro é a questão de mudança de estação. Normalmente ele é jogado na primavera, onde o sol aparece com mais frequência, e os jogos podem ir até mais tarde da noite com luz natural. Esse ano muita coisa muda. Primeira, a mudança de estação, indo para o outono, onde os dias em Paris são mais cinzentos, temperatura um pouco mais fria, um pouco mais úmido. E, além disso, a gente não pode esquecer que com a inauguração da nova Philippe Chatrier, o teto retrato, nós vamos poder ter jogos indoor. Isso altera bastante as condições de jogo, facilita muito os sacadores. E, além disso, por ter uma iluminação artificial, também os jogos poderão se estender até mais tarde na noite. Não que haverá sessão noturna, como acontece no US Open, por exemplo, mas os jogos que já estiverem em andamento, mesmo ao escurecer, eles vão seguir jogando, vai seguir a partida até o final, por uso da iluminação artificial. Não só na quadra central, mas outras 7 quadras do complexo de Roland Garros também receberão iluminação. Concorrendo aí ao lado de Rafa Nadal pelo título de Roland Garros 2020, claro que está Novak Djokovic. É um monstro, tenista sério, vem jogando um tênis espetacular, mas Grand Slam são 7 jogos em melhor de 5 e muita coisa pode acontecer. Claro que Djoko segue também como um dos grandes favoritos. Dominic Thiem também tem um nome na lista dos principais favoritos ao título, já ganhou um primeiro torneio de Grand Slam, isso é um alívio, e também, não só um alívio, também lhe dá muito mais confiança para enfrentar jogos em melhor de 5 sets, para enfrentar situações de muita tensão e de muita importância. Na verdade, Roland Garros esse ano promete e pode ter muitas surpresas em razão das diferentes condições em que vai se jogar. Se se joga durante o dia, é uma situação à noite, outra situação com a quadra coberta, uma situação também bastante diferente. Para nós amadores, isso não faz muita diferença, mas para os profissionais, qualquer mudança, por menor que seja, pode determinar a derrota ou a vitória nesse importante torneio. É isso aí, gente. Obrigado, pessoal. Excelente trabalho para vocês nestas 2 longas semanas de Roland Garros. Aliás, eu também conversei com Domingos Venâncio, que é comentarista do Sport TV e um grande especialista em tênis internacional. Infelizmente tive um probleminha no áudio com o Domingos Venâncio, mas eu vou contar aqui para vocês o que é que ele me falou, se é que vocês me permitem isso. Para o Domingos Venâncio, o Nadal é o franco favorito. Olha só, franco favorito para Roland Garros. Ele realmente considera que o Nadal fez menos do que poderia lá na Itália, em Roma, mas que a derrota dele para o Schwartzman não foi um fato realmente marcante, porque o argentino jogou um tênis surreal, nas palavras do Domingos Venâncio. Ele acha até que, se fosse um jogo como será em Roland Garros, numa melhor de 5 sets, um jogo bem mais longo, é muito provável que o Nadal ainda conseguiria reagir, porque para o Schwartzman manter aquele nível de jogo durante tanto tempo, durante tantos sets, seria muito mais difícil. Claro que é preciso destacar que Djokovic chega a Paris num ritmo excepcional. Será o grande adversário de Nadal para Domingos Venâncio. E é claro, ele vai ficar também de olho em Dominic Thiem. Dominic Thiem, que vem do título no US Open, né? Aquela história de tirar o peso, e tem grandes resultados em Roland Garros. Não podemos esquecer, né? O Thiem tem 2 finais no Roland Garros ano passado, por 2 vezes já, mas principalmente ano passado eliminou o Djokovic na semifinal num jogo extraordinário, e aí ficou muito cansado, porque o jogo teve 2 dias e acabou um tanto quanto prejudicado na parte física na final com o Nadal, e ainda assim jogou muito bem na final contra o Nadal. Portanto, é isso aí. Opinião de Domingos Venâncio. Tivemos esse probleminha técnico, mas fica marcado aí. Nadal, grande favorito, seguido pelo Djokovic como seu grande adversário, e jamais esquecendo de Dominic Thiem.
Muito bem, e para encerrar, vamos falar com Mário Sérgio Cruz. Mário Sérgio, grande especialista em tênis feminino, escreve lá para o Tênis Brasil excelentes artigos, tem uma coluna também no Tênis Brasil, um blog muito legal sobre a nova geração. Mas, Mário Sérgio, quer saber de você em relação ao tênis feminino. Nós teremos a ausência da atual campeã e tivemos o título da Simona Halep em Roma, né? Você acha que a Halep entra como uma grande favorita, vai repetir o título que ela já conquistou em 2018? Faça aí a sua análise e obrigado pela tua presença aqui. Fala, galera do Tênis Brasil. Vamos então avaliar um pouquinho sobre as perspectivas para a chave feminina de Roland Garros, ainda que o sorteio seja só na quinta-feira. Em primeiro lugar, temos que falar um pouquinho das ausências do torneio deste ano, a começar pela atual campeã, Ashley Barty, número 1 do mundo. Ela preferiu não jogar, em razão ainda da preocupação com a Covid-19 e também porque ela disse que a preparação dela não foi a ideal. A gente lembra que ela e o técnico dela, o Craig Teaser, eles moram em regiões distintas na Austrália e daí por causa das restrições de deslocamento lá no país eles não conseguiam treinar juntos muito, então a preparação dela foi muito prejudicada e além disso ela tem muita preocupação de contrair a doença e acabar também passando para os familiares dela, para a equipe dela. Foi o mesmo motivo que ela não jogou o US Open, inclusive. E também, como a WTA modificou o cálculo do ranking, considerando os 16 melhores resultados em 22 meses, de março do ano passado até dezembro desse ano, ela não vai perder ponto. Ela vai manter esses 2.000 pontos do ano passado, independente da campanha que ela fizesse. Então, diante de todos esses problemas, não faria sentido ela jogar. Outra ausência é da Naomi Osaka. Ela foi campeã do US Open, mas teve aquele probleminha na coxa, que foi desde lá do Premier de Cincinnati, que ela não jogou a final com a Azarenka, tudo. E daí ela justificou que ela teria muito pouco tempo de recuperação desde o US Open e pouco tempo de adaptação ao saibro também, preferiu não jogar. A Bianca Andreescu, outra top 10, é muito pouco provável que ela jogue, ainda não está oficializado. Mas o técnico dela, o Sylvain Bruneau, deu uma entrevista recentemente para TSN, que é uma emissora lá do Canadá, explicou que ela tem um problema crônico no pé desde a época que ela era juvenil e que eles estão tratando com muita cautela para que ela não volte a sentir esse problema. A Andreescu, no fim do ano passado, também teve uma lesão muito grave no joelho, então eles estão tendo muito cuidado com ela. E agora podemos falar um pouquinho sobre as candidatas ao título. E o principal nome talvez seja o da Simona Halep, que acabou de ganhar o Premier de Roma, que é a principal competição preparatória. A Halep tem um título e 2 vices em Roland Garros, já chegou às quartas de final ano passado também, é uma jogadora que já tem 28 anos, sabe jogar no saibro, vem de 14 vitórias seguidas, num ano um pouco atípico, foram resultados espaçados, ela ganhou Dubai em fevereiro, ganhou Praga no início de agosto, ganhou Roma agora. Mas em termos de confiança, ela não perde um jogo desde o Australian Open. E é uma jogadora que sabe muito bem jogar no saibro, ela tem resultados consistentes no piso ao longo dos últimos anos, inclusive em Roland Garros, será a principal cabeça de chave, então talvez seja a grande candidata. A Karolina Pliskova fez um ótimo torneio em Roma, ganhou 4 jogos seguidos lá, mostrou muita paciência na construção dos pontos e tudo. Vinha fazendo um torneio muito bom, mas daí depois ela teve esse problema na perna, que fez ela desistir da final contra a Halep. Teve até um pouquinho de dificuldade para sacar, porque era a perna de apoio dela. Então a gente tem que ver como que ela vai ter esses dias de recuperação até a estreia em Roland Garros, Ela acredita que vai passar por alguns exames, tudo, acredita que vai dar tudo bem com ela. Mas, enfim, a gente precisaria de um pouquinho de tempo. A Muguruza fez semi em Roma, um ótimo resultado para ela, ganhou da Azarenka, fez um jogo muito divertido com a Halep na semifinal, mostrou muitas variações táticas, usou alguns slices, uns drop shots, assim, deixou a Halep um pouquinho confusa, lutou muito, porque ela, por exemplo, ela estava com 7-4-2 abaixo e mudou um pouquinho o jeito de jogar, depois estava com 4-0 abaixo no terceiro e também variou bastante. Então é uma jogadora que está trazendo elementos para o jogo dela, que pode surpreender, já ganhou em Roland Garros uma vez e acho que é uma jogadora que tem muito potencial para tentar ganhar de novo. Tem a Victoria Azarenka, que
tá com a confiança lá em cima. Ganhou o Cincinnati, chegou na final do US Open, ganhou da Serena. Teve pouco tempo de adaptação ao saibro e voltou e deu um duplo 6-0 na Sofia Kenin, que é número 5 do mundo. Então, o momento da Azarenka é muito bom no circuito. A gente não poderia descartar ela, né? Assim como a Svitolina e a Kiki Bertens, que já venceram torneios importantes no saibro, embora talvez nessa temporada não esteja um pouquinho bem, mas são bons nomes para eventualmente chegar numa quartas, nas semis, talvez até na final, dependendo da chave, dependendo de casar o jogo com a adversária, né? Às vezes pega um adversário que o jogo casa com dela, elas podem chegar longe. Tem a Marketa Vondrousova, que foi finalista de Roland Garros ano passado. Depois ela operou o punho esquerdo, ela é canhota, ela operou o punho esquerdo, ficou um período sem jogar. Voltou no começo do ano ainda com os resultados um pouquinho abaixo do esperado, mas agora em Roma ela voltou a jogar bem, voltou a mostrar aquele jogo inteligente dela também, cheio das variações. Fez uma semifinal, ganhou da Svitolina assim, com autoridade, deu pneu, tudo. Fez um jogo bom com a Pliskova na semi. Acho que, não sei se ela chegaria de novo à final, mas poderia fazer outra boa campanha e tirar uma ou outra favorita. E é lógico, a gente não pode descartar nunca a Serena Williams, né? Ela já tem 3 títulos lá, é uma jogadora super experiente, super vencedora, uma jogadora que sabe, ela é favorita contra a maioria das adversárias, talvez não contra a Halep, mas contra a maioria das adversárias, mesmo com seus 38 anos, mesmo com todos os problemas físicos. Tem essa questão agora do problema no tendão de Aquiles, que ela sentiu na semi do US Open, né? Pode comprometer um pouquinho a mobilidade dela, né? Mas pelo quanto que ela é vencedora, pelo quanto que ela é forte mentalmente, pelo quanto ela tem potência nos golpes, pelo quanto ela é inteligente assim para jogar também, acho que a gente nunca pode duvidar da Serena Williams. É isso aí, Mário, excelente, como sempre a sua análise, obrigado, vamos contar com você na cobertura do tênis total, mas principalmente do tênis feminino, lá do Tênis Brasil ao longo das semanas a partir de domingo. Lembrando a você aí em casa que o sorteio da chave de Roland Garros acontece agora, quinta-feira, muito importante, principalmente para o masculino, né? A definição para que lado da chave vai cair Dominic Thiem, grande expectativa aí, e obviamente de torcer aí para que o Thiago Monteiro, por enquanto o único brasileiro na chave, tenha um pouco de sorte e consiga uma boa formação, né? A nossa expectativa, na verdade, fica muito voltada à dupla, apesar que o Marcelo Melo não anda numa grande fase, o Bruno vem do título excepcional de Roland Garros, do US Open, mas no saibro ele e o Pavic ainda precisam mostrar um pouco mais de trabalho, então a gente não sabe exatamente o quão eles conseguirão ir bem, foram até bem em Roma, mas Roland Garros é um torneio mais longo, mais complicado, e obviamente de olho na Luísa Stefani, que vem fazendo uma campanha sensacional e está agora, aliás, jogando muito bem também em Estrasburgo. Marcelo de Moliner provavelmente jogará Roland Garros, ele teve um problema familiar, teve que voltar para o Brasil, não jogou essa semana o torneio de Hamburgo, mas vamos torcer para que o de Moliner chegue a tempo e dispute Paris. Ok? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui. Lembre-se que lá no YouTube você pode se inscrever no nosso canal e receber aí as atualizações do podcast. Grande abraço para vocês e até a semana que vem. Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.